Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos e amigas, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e tenho imensa alegria de estar aqui com vocês nos canais da Safeliz. O link que aparece aí na tela é exatamente a facilidade que você terá ao fazer a sua inscrição, de receber no seu WhatsApp novidades, notícias da Safeliz e também, ao mesmo tempo, os conteúdos diários e o resumão, que é a lição completa que nós apresentamos aqui. Então, se você não fez, entre em 2026 com a sua inscrição feita. Você sabe que, ao fazer sua inscrição, você pode apresentar os seus pedidos de oração, fazer seus comentários e ter mais facilidade no compartilhamento da lição. Falando em compartilhamento, vai aqui o meu forte abraço a todas as pessoas que recebem esse conteúdo dos muitos que estão inscritos no nosso canal. Eu não sei quem vocês são, não os conheço, mas imagino que sejam amigos dos nossos irmãos e, portanto, são nossos amigos também e, por isso, recebam aqui nosso abraço, nosso carinho e o desejo de que Deus abençoe ricamente a esta linda comunidade que se forma em torno do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu estava pensando aqui, minha gente, estamos encerrando mais um trimestre, estamos encerrando mais um ano, passamos mais um ano juntos. Que emoção poder caminhar cada dia com você, poder entrar em sua casa ou entrar no momento em que você está se deslocando, uma viagem, enfim, poder fazer parte da sua vida por meio destes comentários. Eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade, grato a Safeliz que me convidou. Esse é um espaço que pertence a ela, não é meu espaço. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de termos representantes de muitos países do mundo, pessoas que falam português e até que falam espanhol, que nos acompanham na Europa, nos Estados Unidos, nas três Américas, no Brasil e também na África, nos países de língua portuguesa. Um forte abraço a todos. Meu desejo é que todos nós tenhamos um feliz ano novo, um novo ano mais perto da volta de Jesus. Espero que o seu ano tenha sido também um ano abençoado. Se houve lutas, dificuldades, como é natural para este mundo de pecado, renove a sua esperança, renove as suas forças no Senhor e vamos seguir em frente. Nós temos uma linda lição para hoje, a lição de encerramento. Eu confesso que me emocionei bastante ao estudar a lição do capítulo 24 de Josué. Vamos nos despedir de mais dois líderes do povo de Deus, o líder Josué e o sumo sacerdote Eleazar, os líderes da segunda geração também, os segundos líderes nessa sequência, Moisés e Arão, Josué e Eleazar. E eu espero, queridos irmãos, que ao recapitularmos a lição dessa semana, nós sejamos impactados com o propósito da lição, que é conduzir-nos a uma renovação da nossa espiritualidade com Deus. A lição tem como título Escolham Hoje e traz o verso para memorizar, o texto que está em Josué 24:15, mas antes de lermos a Bíblia, como é nosso bom costume, vamos curvar a fronte e fazer uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te dou, Senhor, porque sempre tens estado conosco, nos dando luz, sabedoria, nos dando alegria de estudar tua palavra, entendimento para poder compreender os textos bíblicos e graças te dou porque o Senhor tem dado disposição para que nós possamos viver de acordo com a luz recebida. Abençoa, Senhor, esta comunidade que estuda, que se conecta, que compartilha, que pede, que ora, que o Senhor esteja conosco em mais esse estudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, Josué 24:15, um texto muito amado, muito conhecido por todos nós, mas se vocês não querem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um texto, quantas vezes nas minhas visitas pastorais, momentos especiais de consagração, eu tenho usado esse texto. E é realmente um texto emblemático e nós vamos poder estudá-lo no contexto da despedida de Josué, assim que chegarmos nessa parte que eu imagino esteja aqui na lição da segunda-feira. É isso mesmo. Irmãos, o capítulo final de Josué, ele está dividido em duas partes. A primeira vai dos versículos 1 até o versículo 13 e é uma lembrança de Josué
como se Josué estivesse falando em nome de Deus, relembrando os atos poderosos de Deus até chegarem aonde o povo se encontrava. Os versos seguintes, do verso 14 ao 33, são os atos que Josué conduz de reconsagração, de renovação da aliança, um chamado que Josué faz ao povo para permanecerem fiéis e o desfecho do livro com o sepultamento de Josué, Eleazar e uma menção também aos ossos de José. Claro que a partir do verso 29 até o 33, é claro, óbvio, terá sido escrito por alguém que não Josué, porque aqui está descrevendo a sua morte. A lição na introdução fala que esta cerimônia de renovação da aliança, ela guarda relacionamentos, guarda proporções de similaridade com os tratados de suzerania do antigo Oriente Próximo. Essa expressão suzerano ou suzerania diz respeito a um senhor feudal que faz um tratado com os seus súditos, com os seus vassalos. E ele justifica aqui por 7 elementos que eu vou passar rapidamente. Primeiro é um preâmbulo, onde o suzerano ou o senhor é identificado, depois um prólogo histórico que descreve o relacionamento entre o senhor e o vassalo, depois as estipulações da aliança, que é a parte 3, pedindo ao servo, ao vassalo, que manifeste lealdade ao seu senhor. Depois, as bênçãos e maldições, bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência. As testemunhas que estão envolvidas aí, um documento colocado junto com esse tratado como para ser lido, e finalmente a aliança ela é confirmada ou ratificada. Eu fico imaginando, irmãos, Josué, à medida que ele se aproxima do fim da sua vida, diferentemente da linhagem dos sumos sacerdotes, onde Finéias vai assumir o lugar de Eleazar, não eram os filhos dos líderes, não foi filho de Moisés, não foi o filho de Josué que assumiu essa condição. E o livro simplesmente silencia a respeito dos líderes. E eu fiquei pensando, por que Deus não designou um novo líder? A lição, de alguma forma, ela vai apresentar isso como um elemento envolvido nesse pacto para que o povo permanecesse fiel, reconhecendo a soberania de Deus, e assim fazendo, Deus não necessitaria nomear um rei ou nomear mais um líder. Bastaria que eles seguissem fielmente as responsabilidades da aliança. Mas é um ponto para a gente pensar, nós vamos em algum momento voltar a isso aqui. Eu quero trazer aqui alguma coisa muito interessante que eu achei na parte do auxiliar do professor, dizendo que, bem ao estilo mosaico, da mesma forma como o livro de Deuteronômio, o livro de Josué termina com um discurso, seguido de um chamado ao povo para se comprometer e a morte do líder envolvido. Assim terminou Deuteronômio, assim está terminando o livro de Josué. Na primeira parte desse discurso, já mencionei, mas vou aqui aproveitar a palavra do auxiliar do professor. As palavras são de Yahweh, Javé, de Jeová, relatando o que Deus fez por Israel, e ele menciona aqui que a segunda parte começa com um advérbio, agora, mas não é o agora sim, diz o Senhor, é agora, é um chamado para a decisão das pessoas. Segue-se a esse chamado uma cerimônia de renovação da aliança, onde 2 testemunhas foram estabelecidas. Eu achei interessante, o próprio povo, como testemunho de si mesmo, e também mais um memorial de pedra, mais um memorial. Ainda assim, ecoando o fim de Deuteronômio, o diálogo entre Josué e o povo estabeleceu uma tensão ali entre, se forem fiéis, os resultados serão esses, se vocês não obedecerem, e vocês têm que entender que é coisa séria. Josué vai nessa direção. Nós vamos explorar um pouquinho mais isso ao estudo da lição. Então, só uma compreensão um pouquinho mais dilatada dessa introdução, e eu fico imaginando as emoções de Josué ao encerrar. Irmãos, quando eu encerrei o meu ministério oficial lá na divisão sul-americana em julho de 2021,
há um sentimento, uma mistura de sentimentos. Gratidão a Deus por cumprir fielmente a parte que nos foi designada, toda a glória e honra ao Senhor, mas um sentimento de você agora estar iniciando uma nova fase na vida, onde você continua ministrando, mas não mais com as mesmas responsabilidades. Fico imaginando Josué, nem se compara a minha trajetória com a trajetória de Josué, o quanto ele vivenciou, o quanto ele passou, primeiro com Moisés, depois ao assumir a liderança. Só na eternidade nós vamos poder perguntar para ele todos os seus sentimentos e emoções. E ao pensar nisso, irmãos, como é bom começar bem e terminar bem. Que privilégio, começar bem, terminar bem. Começamos bem, às vezes nem sempre, mas temos a chance de terminar bem. Se não for aqui nesta vida, irmãos, que terminemos então no céu. Olha que privilégio maior seria isso, né? Que Deus nos abençoe, mas de qualquer maneira, terminar bem. Um privilégio que Deus nos dá, e dessa maneira pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Seguindo agora para a lição do domingo, nós vamos encontrar aqui uma referência à cidade de Siquém, onde Josué, conforme capítulo 24, versículo 1, e a lição traz aqui para nós esse registro, né? Onde Josué, ele chama os anciãos. Vamos aqui, produção, colocar o 24:1, por favor. Vamos ver aqui. Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. É muito importante essa expressão, porque aqui é como se Josué vai passar a descrever o recado do Deus de Israel ao seu povo. E este recado, irmãos, neste recado, eu contei 18 verbos. Pode ser que haja aqui uma diferença, 18 ou 19, mas eu contei 18 ações que Deus realizou, descritas nos versos, a partir do verso 3 até o verso 13. 18 ações de Deus em favor do seu povo. E uma palavra a mais, irmãos, acerca de Siquém, é que em Siquém, Abraão erigiu o primeiro altar da sua peregrinação pela terra. E o autor imagina o seguinte: se Abraão não tivesse sido chamado para sair do meio da sua terra, da sua parentela, ele e a sua casa ainda estariam servindo outros deuses. Então, em Siquém, o primeiro altar. Depois foi dada a eles em outro apelo veemente, Josué, ele vai relembrar e vai fazer o mesmo apelo que Jacó fez aos seus filhos e noras, a toda a sua família: joguem fora os deuses, joguem fora os deuses. A geografia do evento, ela já transmitia por si só um chamado para demonstrar lealdade total ao Senhor. Eu gostei disso aqui. O auxiliar do professor diz que na Bíblia, geografia também é teologia. Olha que interessante, que frase, né? E Siquém era um lugar de decisão, lugar para olhar para o futuro sem deixar de olhar, sem esquecer e deixar de olhar para o passado. Quando Deus utiliza esses 18 verbos que eu fiz menção aqui, dos versos 3 a 13, isso fica claro, fica muito claro, que a existência de Israel como nação não era mérito nenhum do próprio povo, mas sim de Deus. O discurso do Senhor tem mais um detalhe: além desses verbos, ele contém uma mudança que ocorre 5 vezes, olha que interessante, entre vocês, ou seja, falando do povo naquela situação, e eles falando dos antepassados. Os ancestrais e a geração de Siquém foram tratados como um só povo, como uma só geração. Olha que interessante. Josué, com isso, estava procurando mostrar aquilo que Moisés também havia já demonstrado e afirmado em Deuteronômio, que o Senhor não havia feito aliança apenas com os antepassados, somente com os antigos, mas com todas as pessoas que estavam ali naquele momento, com todos, e com aqueles que viriam futuramente. A grande maioria
que estava lá não tinha vivenciado o êxodo, não havia saído do Egito, não havia vivenciado o êxodo, talvez pouquíssimos deles. Nem todos estiveram em Horebe quando Deus entregou a lei. No entanto, Josué disse que todos estiveram lá, por meio da herança espiritual recebida. Em resumo, as lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. Irmãos, esse é um pensamento muito solene. Nós que temos já uma certa idade, mais madura, mais avançada, eu tenho 67 anos, e fico pensando qual é o legado que nós vamos deixar para as novas gerações. Essa é uma preocupação muito efetiva da nossa igreja, em todas as partes, especialmente aqui na área sul-americana, na divisão sul-americana. Que legado estamos deixando? Como as novas gerações têm recebido a mensagem que um dia nós recebemos e que um dia foi entregue aos nossos antepassados. Nós estamos tendo sucesso em transmitir e preservar essa mensagem? Que momento decisivo na história do povo de Israel, que significado lindo essa mistura de eles e vocês. Essa lembrança de que Deus esteve na ativa o tempo todo e que se eles estavam numa terra prometida, isso era mérito do Deus Jeová, era mérito do Deus verdadeiro, o único Deus que foi capaz de introduzir um povo sem experiência de guerra, um povo sem armamentos, numa terra que até então não havia sido tomada por nenhuma nação maior. Todo louvor, toda a glória deve ser dada a Deus em tudo aquilo que somos e fazemos. E com esse pensamento, colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, vamos encontrar aqui os textos de Josué 24, 14 e 15. Agora, então, deixamos o discurso de Jeová e vamos começar o processo que vai culminar, que vai terminar com a renovação da aliança. E vou pedir para a produção colocar o verso 14, por favor, uma vez que o 15 já lemos como verso para memorizar. Diz assim, produção, muito obrigado. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Olha que coisa interessante esse texto. Bom, ele começa dizendo, temei ao Senhor. Bom, essa é uma expressão conhecida da nossa parte, temer ao Senhor, é um apelo duplo aqui de Josué. Primeiro é temer ao Senhor e servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Comecemos por aqui. Temer ao Senhor não significa viver em constante medo e incerteza e insegurança espiritual. Temer ao Senhor é reconhecer a soberania de Deus sobre nós. Temer ao Senhor é reconhecer sua existência, sua soberania e entrar com Ele em um relacionamento de fidelidade, de obediência, de adoração, de louvor. Ao contrário, temer ao Senhor é resultado do reconhecimento da grandeza de Deus na nossa vida, pois é isso que se refere o sentido de temer a Deus, reconhecer a sua grandeza, a sua santidade, a sua infinitude. Temer a Deus é uma consciência, gostei dessa frase, é uma consciência constante da magnitude de suas exigências. Não é, eu temo a Deus, eu adoro a Deus, mas não vive em harmonia. Isso não é temer a Deus. É reconhecer que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas é também o nosso Rei Divino, é também o nosso Senhor. Assim, embora a palavra temer possa descrever uma atitude interior, espiritual do interior, ela deveria caracterizar naquele tempo os israelitas e deve nos caracterizar hoje, e os resultados deveriam ser percebidos em uma vida de conformidade com a vontade desse Deus soberano. Bom, esse é o temor ao Senhor. Agora, servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Duas caracterizações para o serviço exigido de Israel. A primeira é integridade, é a mesma palavra que era aplicada ao sacrifício exigido de Israel, sacrifício sem defeito, sem mácula, íntegro, por inteiro. Então, integridade, servir ao Senhor por inteiro, com integridade, de todo o coração, de toda a alma. Segundo, fidelidade ou verdade.
é um termo que aponta para a constância, para a estabilidade. Não é um serviço intermitente, ora sim, ora não. Geralmente esse aspecto da fidelidade, ele se refere ao próprio Deus, como mencionamos na semana passada, o texto de Lamentações, que Deus é misericordioso e é fiel em ser misericordioso. Então, esta é uma característica divina, onde se nos é pedido aqui nesse texto de Josué faz um apelo para que possamos servir a Deus da mesma forma como Ele nos serve, por inteiro, totalmente, e com fidelidade, com estabilidade. Alguém fiel, confiável e fidedigno. Olha que interessante. Basicamente, Josué estava pedindo ao povo de Israel que eles manifestassem a mesma lealdade, a mesma constância, a mesma dedicação que Deus manifestava na aliança com Israel. E o texto, aqui termina o verso 14, fazendo um apelo para que eles deitassem fora os deuses. Interessante, irmãos. Aqui ele menciona da além do Eufrates, uma clara referência ao chamado de Abraão, uma referência também a Jacó, quando voltava da casa do seu sogro, seu parente, e também dos deuses do Egito. Eu fiquei pensando nisso, em que circunstância Jacó pediu para que esses deuses fossem deixados? No momento que ele vai passar o Jaboque. Eles traziam deuses, amuletos, muito possivelmente da cultura local. Talvez eles nem estivessem ali adorando aquilo, mas traziam com eles. E poderia ser que em algum momento estes deuses fossem invocados, em alguma fragilidade, alguma fraqueza. Então, agora, da mesma forma, esse povo trazia com eles amuletos, deuses, talvez até souvenirs, que agora eles conservam ali, mas sem diretamente estarem adorando, mas poderia ser que no momento de fraqueza reconhecem a eles. Essa é a interpretação do comentário bíblico adventista. Então, Josué, da mesma forma como Jacó, recolhe os deuses da sua família, Josué faz esse apelo. Josué não registra que isso aconteceu, mas eu imagino que eles responderam positivamente a esta ação. E eu fiquei pensando, irmãos, quais são as ameaças que a idolatria exerce sobre nós? Vamos pensar na cultura dos tempos em que vivemos. O modo de pensar de uma sociedade. As suas ideologias, suas filosofias, a sua mentalidade. Então, talvez a gente aqui não precise pensar em imagem de escultura, que a Bíblia é tão clara, não creio que esse fosse o caso, mas existem outras questões. Colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus, a idolatria, portanto, é uma forma de idolatria. Você, ao invés de buscar a vontade de Deus revelada nas Escrituras, você vai fazer com que as Escrituras se acomodem a você e não você às Escrituras. Esse é uma forma de idolatria. E o terceiro elemento é isso que eu mencionei, que eu incluiria aqui, que é justamente uma acomodação cultural, exatamente como no momento em que o paganismo começou a entrar na igreja, Justiniano se torna os imperadores, primeiro lá Constantino e depois Justiniano se tornam cristãos, e eles vão introduzindo costumes pagãos no cristianismo. Os cristãos fazem concessões para agradar o rei pagão adota princípios cristãos, e assim vão fazendo uma mistura, uma simbiose. Então, meus queridos irmãos, para nós pensarmos quanto que a idolatria, a cultura, o modo de pensar de uma sociedade materialista, secular, que não vê necessidade de Deus, de valores espirituais, quanto isso tem entrado na nossa vida. E fica aqui o apelo: temer a Deus, reconhecer sua soberania, manifestar isso de forma prática. Servir, um serviço íntegro, por inteiro, fiel, um serviço estável, características do próprio Deus. E abrir mão completamente da idolatria. Dessa maneira, colocamos um ponto final aqui na lição da segunda-feira. Iniciamos a terça-feira retomando o verso 15,
que o próprio autor não comentou, ele deixa para comentar no primeiro parágrafo aqui da lição da terça-feira, que está ali no verso, está ali no verso para memorizar, e Josué faz um apelo, olha, se vocês não quiserem seguir por esse caminho, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Irmãos, essa é uma expressão muito desafiadora. É muito mais fácil dizer eu vou servir ao Senhor. Ou eu pretendo servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Mas dizer eu e a minha casa. Eu queria falar com os homens. Homens, no sentido genérico, gênero. O homem, macho, conforme diz a Bíblia, não é? O machão, irmãos, que se fala no seu estado, isso não nos interessa, mas o fêmea e macho, esse interessa, é o homem, é o líder espiritual da casa. Você é o sacerdote do lar. Cabe a você chamar a sua família, reunir sua família, estudar a palavra, estudar a lição, estudar a Bíblia, orar, cantar, celebrar a Deus. É muito fácil falar, não, eu vou servir ao Senhor, mas é muito desafiador dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque para você dizer eu e a minha casa, você tem que ser um exemplo. Pai e mãe, vocês têm que ser exemplo dos filhos, vocês têm que ser coerentes. Nenhum filho que vê incoerência entre o que o pai fala e faz. O pai é um na igreja, é outro em casa. A mãe é um na igreja, é outro em casa. Nenhum filho que lê essas incoerências abertamente permanece na igreja, dificilmente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que desafio, meus amados e queridos irmãos. Então, agora vem a resposta do povo. E vai se seguir, aqui nesses textos de 16 a 18, segue então o povo, dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos outros deuses. Eles falam isso abertamente, porque, e confesso, porque o Senhor é nosso Deus. Eles reconhecem, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito e da casa da servidão. É Ele quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele quem nos guardou pelo caminho que andamos, entre todos os povos. O Senhor expulsou diante de nós, eles reconhecem todas estas gentes. E aqui o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também. E Josué, não é só você não. Nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Olha que interessante, Ele é o nosso Deus. O povo responde favoravelmente. Agora, irmãos, olha que interessante. Josué, que havia estado lá nos eventos de Êxodo 19, quando Deus falou e o povo diz, olha, não fale mais Deus, fale Moisés. Tudo que o Senhor disser, isso faremos. Josué viu o que aquele povo fez. Aquela geração morreu no deserto, porque não obedeceram, não tiveram fé. Conservaram sua mentalidade de escravos, não conseguiram entender o poder do Deus que os havia tirado do Egito, e constantemente queriam voltar para o Egito, e Deus, que tinha um plano de rodear com eles por 1 ano e meio, máximo 1 ano e meio, eles acabaram ficando 40 anos no deserto. Mas agora, irmãos, muito interessante, Josué vai fazer, ele vai confrontar o povo. Essa confrontação, esse enfrentamento de Josué, estão nos versos 19 e 21, e diz o seguinte, vocês não podem servir ao Senhor. Parece que Josué faz aqui o papel do advogado do diabo. Vocês estão dizendo que vão, mas vocês não podem servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso. E Ele não vai perdoar se vocês desobedecerem. Se vocês deixarem o Senhor para servir os ídolos, os deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês. Vocês estão sabendo o que vocês estão falando? Vocês estão conscientes do que vocês estão prometendo, que vocês estão jurando que vão servir ao Senhor? Isso não é brincadeira, não. Deus é Deus zeloso. Ele vai levar a sério isso aqui que vocês estão falando. Se vocês deixarem o Senhor para servir os deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal. São os resultados de desobedecer a aliança. Depois de ter feito bem, Ele vai fazer mal. Olha que coisa impressionante, irmãos, como Josué... Esse diálogo entre Josué e o povo, ele é uma reviravolta aqui no diálogo, e a lição que menciona isso aqui, né? Ele deixa de falar das providências, Josué, da providência da graça, para mostrar para o povo as dificuldades, que aquilo era coisa séria. E a razão é porque ele havia conhecido a instabilidade, já mencionamos. Agora, por meio de uma resposta retórica,
Josué deseja conscientizar os israelitas de 3 aspectos que a lição menciona. Primeiro, a decisão de servir a Deus é muito séria. Era séria para aquele povo, primeiramente lá no Egito, ao sair do Egito, no Horebe. Era séria para essa geração, para essa entrada em Canaã, e é séria para nós. Irmãos, muita gente tem levado a vida cristã, como a gente diz aqui no Brasil, na flauta, na brincadeira, sem seriedade. Ser crente, irmãos, é coisa séria. Viver uma vida cristã, viver a vida de crente é sério. Não é mais hora de nós brincarmos de ser crentes, irmãos. Segundo aspecto, a decisão dos israelitas de servir a Deus, ela deveria ser uma decisão pessoal. O líder não poderia assumir isso por eles. Era uma decisão conjunta do líder, do povo e do indivíduo. E aqui há todo um estudo interessantíssimo sobre o impacto do indivíduo e da coletividade. O que a decisão coletiva impacta no indivíduo, o que a decisão do indivíduo impacta na coletividade. Que nós estudamos especialmente isso na lição do pecado de Acã. E finalmente, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de permanecer fiéis e leais a Deus. Esse terceiro ponto é muito interessante, irmãos, porque ele nos conduz para uma condição de humildade e de reconhecimento da dependência de Deus. Não bastava o povo dizer, não, nós vamos seguir tudo. O Josué queria que eles entendessem que eles deveriam depender de Deus para assumirem a condição de fidelidade. E nós? Será que reconhecemos que viver a vida cristã é algo muito sério? Que isso é uma decisão individual, embora o apelo aqui é para a família, para uma comunidade, é para uma igreja, mas começa comigo, com a minha casa, é individual. Meu pastor não pode decidir isso por mim. E finalmente, o terceiro aspecto, dependência de Deus. Estamos conscientes disso, meus irmãos? E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos aqui na terça-feira, irmãos, na quarta-feira, perdão, para um reforço de Josué a respeito da idolatria. Irmãos, esse assunto foi constantemente a fragilidade do povo de Israel. E continua sendo a nossa, com aquela percepção que eu coloquei para vocês. Não é adoração de estátuas, de imagens, mas a egolatria, uma inferiorização da revelação bíblica e uma acomodação com a cultura, com o estilo de vida da nossa sociedade hoje, que é um estilo de vida secular, material, que não reconhece a necessidade de Deus. Vamos ler aqui, irmãos, o que Josué vai dizer para o povo. Está aqui nos versos 22 até o 24, onde Josué vai dizer o seguinte. Vamos pedir para a produção, coloca aí, por favor, produção, 22 e 23. Diz assim: Josué então disse ao povo, diante da resposta do povo de Israel: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E eles disseram: nós o somos, estamos conscientes. Agora, pois, mais uma vez, o apelo feito ali no verso 14, repetido aqui no verso 22. Aliás, no verso 23. Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos. Irmãos, olha que interessante aqui. Vamos estudar aqui o verso 22. Primeira fala de Josué: sois testemunhas contra vós mesmos. Primeira fala do povo: nós o somos. Verso 22. Agora, verso 23. Segunda fala de Josué: deitem fora os deuses e inclinem o coração. Resposta do povo. Segunda, verso 24, que diz assim: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. A ameaça da idolatria, meus irmãos, não é teórica. Não é teórica. Os deuses agora não eram os deuses da Mesopotâmia, nem os deuses do Egito, mas
eram aqueles que estavam no meio deles. Por isso que Josué pediu para que eles inclinassem o coração ao Senhor. Esse termo, a lição dá um destaque aqui no verso 23, inclinar o coração, é um termo hebraico que significa esticar, dobrar, ou seja, ele descreve um Deus que se inclina, que ouve as orações. E é também essa atitude que se refere a Deus desta maneira, o Deus que se inclina, o Deus que ouve as orações, é o bom samaritano se inclinando sobre o indivíduo que havia sido assaltado. É também a mesma atitude agora exigida de Israel, e que mais tarde também os profetas disseram isso, especialmente Isaías 50, inclinai os vossos ouvidos. Né? O coração humano pecaminoso possui a tendência não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. Por isso a recomendação. A resposta dos israelitas, nós vamos fazer, vamos dar ouvidos. Essa expressão destaca o aspecto relacional da obediência. Eles estavam dispostos a apresentar uma obediência. A aliança trata de um relacionamento vivo com o Senhor, que não pode ser apresentado meramente pelos regulamentos. Os regulamentos são uma demonstração, mas aquilo tem que vir do coração. Que momento este que Josué estava vivendo com o povo de Israel. Interessante que nos versos 25 a 28, que é a lição da quinta-feira não vai comentar, e o autor também não comentou, eu quero introduzir aqui, diz que Josué, verso 25, Josué faz uma aliança, ele renova a aliança. Não é que ele faz uma nova aliança, ele renova a aliança e ele toma simbolismos ali, não é? O que ele faz? Ele escreve essa declaração de renovação, de acordo com o verso 26, num livro. Ele toma uma grande pedra, ele erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo em Siquém. Olha o simbolismo, lá o primeiro altar de Abraão, na terra das peregrinações. Que antes, veja irmãos, para Abraão enterrar um morto, Sara, ele precisou comprar um pedaço de terra. Agora Deus entregou essa terra. Olha a diferença, a promessa de Deus que não falhou, que se cumpriu. Agora eles não precisavam comprar um pedaço, Deus havia entregado essa terra. E Josué então disse a todo o povo, eis que essa pedra será testemunha. Pois ouviu, a pedra não ouve, era apenas um simbolismo, que o Senhor nos tem dito, porquanto será testemunha contra vós, para que não mintais. E assim Josué despediu todo o povo. Olha que momento marcante aqui que nós encontramos nessa lição da quarta-feira, com os textos que chegam até o verso 28. Lembrando, irmãos, recordando que nós precisamos estar atentos para não sermos sucumbidos com os perigos da idolatria. E não achar que isso não nos afeta, não nos atinge. Que o Senhor nos abençoe para estarmos vacinados, atendermos à vontade de Deus antes da nossa, valorizar a palavra de Deus como expressão, revelação e autoridade suprema de sua vontade e não adotarmos as práticas materialistas, seculares, que não aceitam valores espirituais aqui nesta vida. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Vamos avançar para a quinta. Eu gostei, irmãos, muitas vezes nesse trimestre, o autor usou a quinta-feira para procurar um outro texto fora do livro de Josué. Dessa vez ele procurou dentro do livro de Josué e eu gostei muito. São os versos 29 a 33, que eu já mencionei. Possivelmente alguém escreveu isso após a morte de Josué. E esse epílogo, esse encerramento que trata da morte de Josué, do sacerdote Eleazar, ele encerra o livro de Josué de uma maneira muito sóbria, solene. Quando este elemento que escreveu essas palavras finais, ele descreve o enterro de Josué, o enterro de Eleazar, os ossos, olha o que isso representava, irmãos. O autor apresentou o contraste entre as muitas peregrinações onde eles tiveram que trazer os ossos de José, peregrinando por esse deserto afora, e já por mais de 20 anos ali, até que todos se acomodassem, onde eles tiveram que largar os seus mortos por aquele deserto, e agora, irmãos, eles tinham um lugar para enterrar os seus mortos, eles não precisavam mais ser carregados, tinham um lugar de descanso. A nação enterrava seus líderes no território de sua própria herança, não precisava comprar um pedaço de terra, expressando assim um senso de pertencimento, de permanência, as promessas feitas aos patriarcas lá desde Abraão, que
precisou comprar aquele lote para sepultar Sara. Agora se cumpriu. Os últimos parágrafos do livro, eles ligam toda a narrativa a uma história maior no passado e abrem um caminho para o futuro. Então esse encerramento, ele retoma o passado das promessas de Deus e eles abrem um caminho para o futuro, que se o povo permanecesse fiel, Deus estaria com eles. O grande perigo era esse, permaneceriam eles fiéis? Eu gostei muito aqui de um pensamento do ex-arcebispo de Cantuária, George Carey, em um discurso proferido na Igreja da Santíssima Trindade em Shrewsbury, declarou que a Igreja Anglicana estava a uma geração de sua extinção. De fato, irmãos, a Igreja está sempre a uma geração de sua extinção. Assim foi com o povo de Deus no Antigo Testamento e assim poderá ser com a nossa vida. Quantas gerações, quantas famílias têm sucessivas gerações fiéis à Igreja? Israel seria fiel ao Senhor? Essa é a grande pergunta. Conseguiria continuar a tarefa inacabada de possuir a terra prometida, acabar de expulsar aquelas nações pagãs, não se misturar com elas, não adotar seus ídolos, não se misturar com o casamento? Sob o comando de Josué, toda aquela segunda geração permaneceu fiel. Mas será que a geração seguinte permaneceria fiel? Será que eles iriam por esse mesmo caminho? Perguntas que nós precisamos fazer para nós também, né, irmão? Será que a próxima geração será fiel? Será que nós somos fiéis o suficiente para inspirar fidelidade? Cada geração sucessiva do povo de Deus, ao ler o livro de Josué, diz aqui o autor encerrando, deve responder essas mesmas perguntas. Seu êxito depende das respostas que derem em sua vida cotidiana e de como se relacionarem com as verdades que receberam. Que linda lição! E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. E a sexta-feira traz 2 parágrafos de Ellen White em Signs of the Times, Sinais dos Tempos. Eu vou pedir para a produção, mesmo que estamos um pouquinho adiantados no tempo, vamos ler esses 2 parágrafos. Primeiro, entre as multidões que saíram do Egito, havia muitos que tinham sido adoradores de ídolos. E tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente até certo ponto, mesmo depois do estabelecimento em Canaã. Aqui Ellen White nos ajuda a entender porque 2 vezes Josué fez o apelo para deitar fora os deuses. Josué tinha consciência desse mal entre os israelitas e percebeu claramente os perigos que resultariam disso. Ele desejava sinceramente ver uma reforma completa entre o exército hebreu. Embora uma parte da hoste hebraica fosse adoradora espiritual, muitos ainda eram meros formalistas. Alguns eram idólatras de coração, que se envergonhariam de se reconhecer como tais. Olha que texto, hein, irmãos? Parece estar descrevendo a nossa igreja. Segundo parágrafo. Essa solene aliança foi registrada no livro da lei para ser sagradamente preservada. Josué ergueu então uma grande pedra debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, ali em Silo. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra não será por testemunha, porque ela ouviu todas as palavras do Senhor que ele nos falou. Portanto, vos será por testemunha para que não negueis vosso Deus. Aqui Josué afirma claramente que suas instruções e advertências ao povo não eram suas próprias palavras, mas as palavras de Deus. Essa grande pedra permaneceria para testificar às gerações seguintes e seria uma testemunha contra o povo caso eles voltassem a se degenerar em idolatria. Que pensamentos maravilhosos que têm grande valor e aplicação para nós hoje. 4 perguntas para consideração, vou considerar a 4. Em toda a vida de Josué, os israelitas serviram ao Senhor. Que conclusão você gostaria que as pessoas tirassem sobre a sua vida? Será que nós estamos sendo uma fonte de bênção, de estímulo para as pessoas servirem fielmente ao Senhor? Que lição maravilhosa, na verdade, irmãos. Eu amei estudar o livro de Josué. Nem sempre gostei muito do estilo com que o autor escreveu, mas as lições que ficam são preciosíssimas. Que Deus nos abençoe. Vamos pôr um ponto final aqui na lição e vamos ter a oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por esse precioso estudo da lição da Escola Sabatina do livro de Josué. Que o Senhor nos abençoe para que possamos viver uma vida de fidelidade, de apego à tua palavra, aos princípios, aos mandamentos, aos estatutos. Que possamos, enquanto estivermos nesse mundo, influenciar uma geração para ser fiel. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa prece, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero estimular vocês a buscarem
a lição para o próximo trimestre. Deixa eu achar aqui, eu ainda não recebi a minha lição, embora tenha feito a minha assinatura, mas a lição tem aqui, só um momentinho, que eu já vou encontrar aqui. Deixa eu ver se eu não errei aqui, acho que eu passei do ponto. É sobre o Espírito Santo. E deixa eu ver aqui, eu tinha feito aqui a minha... tá aqui, ó, o Espírito Santo e a espiritualidade. Aqui, olha, o Espírito Santo, não é, eu mostrei a página errada, aqui agora sim. O Espírito Santo e a espiritualidade. Então, nós vamos ter a oportunidade de estudar sobre essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Irmãos, muito obrigado por você ter estado comigo aqui mais um ano. Me deu o privilégio de estar com você cada dia. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe. Desejo a todos vocês, amigos e amigas, irmãos e irmãos, um feliz ano novo. Que possamos ter a alegria de ver Jesus voltar nesse novo ano. Que bom seria se isso acontecesse. Mas se assim não for, que possamos estar preparados. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Até a próxima semana. Até o ano que vem.